Mateus 13:1 diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele enquanto todo o povo ficou à praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Estamos falando sobre o reino de Deus, na intenção, no desejo de aprender os mistérios e os valores do reino de Deus, algo que eu creio ser muito importante para nós, que estamos dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus é o senhorio, é o governo de Jesus. Aonde Jesus governa, ali está o reino de Deus. Presumo eu que aqui o nosso auditório seja formado, na maioria, pelo menos, por pessoas que declaram que Jesus Cristo é seu Senhor. Se Jesus Cristo é o meu Senhor, e é isso que eu declaro, portanto, eu estou dentro do reino, ou o reino está dentro de mim. Aliás, foi o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 17, 20 e 21, respondendo à pergunta de um fariseu que queria saber onde é que estava o reino. E Jesus disse para ele: olha, o reino não está aqui, nem está lá, nem está acolá, o reino de Deus está dentro e entre vocês. A palavra grega usada por Jesus tem esse aspecto duplo, dentro e entre vocês. É o que nós temos tentado aprender aqui. E na última conversa, já faz um pouquinho de tempo que nós tivemos aqui, falamos um pouquinho sobre o mistério do reino. Eu quero rapidamente relembrar isso porque é alguma coisa muito importante. Nós percebemos naquela conversa que o reino de Deus, ele é apresentado no Velho Testamento com uma característica de poder, de domínio, uma característica militar, poderosa, de algo que viria e seria colocado goela abaixo das pessoas, que dominaria os demais reinos. Veja como isso é verdade. Quando a gente lê, por exemplo, Daniel capítulo 2, versículo 44, diz assim: mas no tempo desses reinos, o Deus do céu edificará um reino que nunca será destruído, nem nunca será dominado por outro. Um reino eterno e poderoso que dominará os demais reinos. Essa é a perspectiva de reino de Deus apresentada no Velho Testamento. E os judeus criam e pensavam assim: quando o reino de Deus vier, vai arrebentar todo mundo, vai dominar todo mundo. Essa era a ideia que eles tinham. Mas vem Jesus e apresenta uma outra ideia. É aí que aparece o mistério do reino. Ele era escondido, vamos dizer assim, guardado por Deus até a vinda de Jesus. Quando Jesus vem, ele apresenta o seu reino. E todos nós que conhecemos um pouco da história de Jesus, um pouco da Bíblia, nós vamos concordar em alguma coisa: não é esse tipo de reino que Jesus apresenta, né? Não é um reino dominador, não é um reino poderoso, não é um reino que passa por cima. Aliás, essa era a expectativa dos seus pares judeus, dos seus compatriotas, era a expectativa deles. Alguns discípulos, inclusive, não entenderam o que Jesus disse, porque eles tinham essa ideia do Velho Testamento, mas Jesus não apresenta essa ideia. Nós sabemos bem, Jesus apresenta um reino diferente, que vai dentro do coração do homem, que confronta os valores do homem, que apresenta um outro caminho, que não é o caminho da violência, mas é o caminho da paz, que apresenta um caminho que não é o caminho da vingança, mas é o caminho do perdão. E aí nós poderíamos ficar falando sobre as características do reino. Aliás, vamos fazer isso no decorrer das nossas conversas. Mas Jesus vem então, ele apresenta um outro tipo de reino. Isso também é o mistério do reino revelado. O reino está entre nós, o reino existe, ele está presente, mas ele não é colocado goela abaixo de ninguém, ele não se impõe.
Essa é a verdade demonstrada, por exemplo, por essa parábola que nós acabamos de ler. É uma parábola que mostra que o reino de Deus não vem com poder avassalador, ele precisa ser recebido. Muito interessante esse pensamento. Ao contrário do que pensavam os judeus no Velho Testamento, esse reino apresentado por Jesus não é um reino violento, não é um reino que passa pela vontade das pessoas e se impõe, é um reino que precisa ser adequadamente recebido. É o que essa parábola nos ensina. Aliás, essa parábola faz parte de um conjunto de parábolas que está ali no capítulo de Mateus, capítulo 13, como nós lemos, e também no Evangelho de Marcos. Elas são chamadas as parábolas do reino. E elas mostram essas características, e nós iremos nos próximos dias nos debruçar um pouco mais sobre elas. A primeira que a gente aprende é essa então, que o reino de Deus não é um reino que vem para violentar ninguém, mas ele deve ser adequadamente recebido. Ele já está no nosso meio, mas ele não vai chegar até nós com força e violência, ele precisa ser recebido em nosso coração. Para um judeu daquela época, ou alguém que conhecia o Velho Testamento, é uma coisa muito difícil de ser absorvida e entendida. Os judeus tinham essa perspectiva do Velho Testamento, e nós percebemos isso, inclusive na vida dos próprios discípulos de Jesus, como eu disse agora há pouco. Alguns deles não conseguiram entender isso, só compreenderam isso melhor e adequadamente quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, veio sobre eles, conforme descreve o livro de Atos. Algumas coisas começam a se clarear na cabeça desses homens, somente depois que Jesus morre, e depois que ele ressuscita, o Espírito Santo vem, porque era uma coisa muito difícil, eles realmente não conseguiam compreender. Eles pensavam que quando o reino viesse, ele viria com poder. E aí Jesus, quando vai ser o dia que a gente vai dominar esse negócio aqui, a gente vai mandar embora os romanos, esse império que tanto está nos judiando aqui em Israel, e a gente vai poder dominar esse lugar, o Senhor vai ser rei, olha, eu quero sentar do teu lado, eu também quero sentar do teu lado. Veja que o discurso deles era um discurso assim, voltado a um reino político, humano, e até mesmo com poderio militar, mas não é essa a característica desse reino. Inclusive precisamos compreender que o reino está entre nós e ele pode até ser rejeitado. Além de não vir com poder, além de não massacrar ninguém e não se impor, nós temos a condição de rejeitar o reino de Deus. O reino de Deus, ele está ativo entre os homens, mas Deus não força ninguém a se curvar a Ele. Deus lida conosco desse modo, de um modo a nos fazer compreender isso e abrir o nosso coração para que o seu reino venha sobre nós. Interessante que algumas pessoas não conseguem compreender isso e querem fazer os outros se forçarem a entregarem a sua vida a Jesus e ao reino de Deus. Você já deve ter percebido algumas vezes, ouvido algumas pregações bem fortes nesse aspecto, né? E são pregações condenatórias, são pregações que valorizam mais o inferno do que o próprio reino de Deus, trazendo medo às pessoas. E não é essa característica que nós devemos aplicar na hora de apresentar o reino de Deus. O pastor precisa ter cuidado com isso. O pastor precisa ter zelo pela maneira como ele apresenta o reino de Deus, não impondo, não violentando as pessoas, mas apresentando às pessoas os valores do reino. Penso que isso se faz verdade também na tua vida, você que aí compartilha Jesus com as pessoas no teu dia a dia e tudo mais. Nós precisamos conquistar o coração das pessoas, e essa é uma luta que precisa ser travada por todo aquele que quer pregar o Evangelho. O teólogo George Eldon Ladd diz assim: não é tarefa dos que são chamados ao ministério da palavra falar com coerção autoritária. Legal isso, né? Não é para ninguém ficar enfiando o evangelho goela abaixo das pessoas, mas a verdade é que nós precisamos conquistá-las e pedirmos graça do Espírito de Deus para que os corações sejam conquistados por Jesus. O pastor Dave Hansen, ele diz uma coisa muito interessante sobre a pregação. Ele diz assim: pregar é lutar pelo coração humano.
O sermão deve tocar o coração protegido e cercado durante anos. Trata-se de uma área muito bem guardada e a palavra lançada deve levar luz às trevas dos corações. O sermão precisa ir ao Cristo crucificado e assim apresentar a graça incondicional oferecida a todos nós. E essa é a batalha que nós temos na hora de pregar o evangelho às pessoas e a batalha que nós temos para com o nosso próprio coração, creio eu, que tantas vezes quer rejeitar o reino. Uma coisa para a gente pensar nesses dois aspectos, não só aquele que é apresentado a palavra, mas a nós, que colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, mas que de vez em quando nos esquecemos disso e rejeitamos o reino. Essa parábola, ela fala sobre isso. A primeira parábola de Mateus capítulo 13, é uma parábola conhecida, né? Você já deve ter ouvido a parábola do semeador. Jesus, ele usava muito esse tipo de figura de linguagem, e é muito importante a gente saber que a parábola, ela tem a seguinte finalidade: explicar alguma coisa complexa através de algo simples. Essa é a ideia da parábola. Apresento algo simples, que vai fazer a pessoa entender algo complexo, e é assim porque Jesus usa tanto as parábolas. Mas vamos nos debruçar rapidamente sobre ela. Nós podemos dividir essa parábola em 4 pontos ou 4 momentos. Ela basicamente conta a história de um semeador que sai para semear, vai jogando a semente. Imagine você que conhece um pouquinho aí de vida rural, não é? Se não conhece, é só assistir Globo Rural de manhã, domingo de manhã, você vai aprender algumas coisas, ok? São os urbanos metidos a aprender alguma coisa da vida rural, é só assistir aqueles programas, não é? Então está lá o cara semeando. Hoje ninguém nem faz mais isso, hoje é tudo máquina, mas naquela época era na base da semeadura, joga a semente e tal. Então ele vai descrevendo essa atitude do semeador e descrevendo que as sementes caem em lugares distintos. Não se esqueça que essa semente é a semente do Evangelho, é a semente do reino de Deus. E aí Jesus apresenta 4 situações para a gente estudar rapidamente cada uma delas. O versículo 4 diz assim: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Acontece o seguinte: imagine um campo de plantação, tem um lugar onde o agricultor tem que andar. Ele anda ali, os animais andam ali, para poder cortar o campo. Aquele lugar onde o pé do semeador vai batendo todos os dias, os animais vão andando todos os dias ali, ele deixa de ser um lugar apropriado para se semear, ele se transforma numa terra dura, rígida. A semente cai ali, não faz nenhum efeito, ela fica à exposição de todo tipo de situação. Já diz o versículo que as aves vêm e levam embora. Uma coisa para a gente pensar é que a frase que cabe aqui nesse momento é incredulidade. A palavra-chave desse primeiro momento é a palavra incredulidade. A resistência ao Evangelho não é algo novo, não é algo da nossa sociedade. A gente vive talvez um momento muito forte nesse aspecto, mas é alguma coisa que acompanha o próprio Evangelho. Desde os dias de Jesus, desde o momento que ele se apresentou como Messias, imediatamente uma resistência a Jesus começou a se manifestar. Diz a palavra que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, não é? Houve imediatamente uma rejeição causada justamente pela incredulidade. Imagine você, se você pudesse voltar no tempo até os dias de Jesus e andar com Jesus. Hoje, se você fizer essa imagem na tua cabeça, você vai dizer assim: puxa, deve ser incrível ver Jesus curando as pessoas, Jesus falando, pregando, renovando as pessoas, apresentando o reino de Deus e falando do reino de Deus. Quando eu visse Jesus, eu ia me ajoelhar, ia louvar a Deus. É claro, com toda a informação que nós temos de 2000 anos de evangelho, isso seria fácil. Mas coloque-se no lugar de um judeu naquela época. Era uma tarefa difícil. Alguém que aprendeu os valores do Velho Testamento e aquilo estava impregnado nele, era muito difícil, porque Jesus era mais uma das pessoas que aparecia naquele lugar e naquela época dizendo que era Messias. Sabia disso? Interessante, né? Porque pense comigo, Israel é uma nação
teocrática, era uma nação teocrática, ou seja, quem mandava era Deus. Religião, política se misturavam tudo. Os sacerdotes tinham poder de avaliar questões civis dentro da sociedade. Tudo era muito misturado. Então, esse negócio de religião e vida social era uma coisa só. E o que mais o judeu desejava era a vinda do Messias. Eles viviam para isso, esperavam isso, ansiavam por isso, se preparavam para isso. Aí de repente aparece um homem. Vamos deixar Jesus de lado, vamos imaginar uma figura hipotética que apareceu lá, dizendo que era o Messias. Puxa, o Messias, mas será que ele é o Messias? Ele pode ser. E se ele for e nós desprezarmos ele como Messias? E se ele não for e nós o seguirmos? Era uma coisa difícil para eles. Então, no Sinédrio, que era um tribunal formado pelos fariseus, estudantes da lei, e com os saduceus, também doutores da lei, o que é que eles faziam? Eles criaram um sistema de avaliação para saber se o fulano era Messias mesmo. Essa era a preocupação que eles tinham, era a CPI do Messias. A gente tem tanta CPI hoje em dia, era a CPI do Messias. Vamos andar atrás desse cara aqui. Será que ele é o Messias? Aí ele fez esse milagre aqui. Não, esse milagre é muito xoxo, esse milagre aqui não é de Messias, não. Risca aí na lista. Ele fez aquilo ali. Isso aqui é legal, hein? Olha o jeito que ele fala, tá com cara de Messias. Eles iam fazendo essa avaliação. Eles fizeram isso com Jesus. O interessante, irmãos, é que no caso de Jesus, ele deu todos os sinais da sua identidade messiânica. Por exemplo, Jesus curou um cego de nascença. Só o Messias podia fazer isso. Os judeus sabiam. Por quê? Porque na tradição judaica, no exorcismo de um endemoniado, que fazia isso eram os sacerdotes, o endemoniado tinha que falar com eles, tinha que falar, o demônio tinha que falar. Não é coisa nova não, gente. Só não tinha microfone, mas ele já gostava de entrevistar, os demônios naquela época. Você vê? Que nada se inventa, tudo se copia. Agora como é que você vai fazer isso com um endemoniado surdo-mudo? Não dá. Como é que você vai fazer isso com um cego de nascença? Porque o cego de nascença carregava sobre si o estigma de uma maldição divina. Jesus curou o cego de nascença, Jesus curou o surdo-mudo, Jesus deu sinais da sua messianidade. Mas eles não quiseram, não creram. Foram marcados pela incredulidade. Isso roubou a possibilidade deles perceberem que Jesus estava ali entre eles. E essa é uma verdade que continua acontecendo com a gente, 2000 anos depois. As pessoas muitas vezes carregam dentro do seu coração uma incredulidade absurda. A gente vive num momento que realmente essa situação se complica mais ainda. Vivemos num momento do relativismo, onde as pessoas, cada uma delas tem a sua percepção sobre as coisas da vida, sobre o Evangelho, sobre Deus. Cada um carrega a sua razão no seu coração. E a gente vai conversar com as pessoas, elas dizem assim: você crê assim, mas eu creio de outra maneira. Então você fica com o teu jeito de crer, eu fico com o meu e está tudo bem. Então os corações estão endurecidos. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim para Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Ouça isso, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Impressionante como essa palavra é atual, não é? Porque a incredulidade está de uma forma tão clara no nosso meio. As pessoas carregam um coração duro. Ou seja, o evangelho do reino não floresce, não brota onde há incredulidade. O evangelho do reino não se materializa em ações onde há incredulidade. O evangelho do reino não se desenvolve onde há incredulidade.
A fé é um dos princípios mais incríveis da nossa relação com Deus. E ela não pode faltar de forma nenhuma na nossa relação com o Evangelho de Jesus Cristo e na nossa caminhada com o Senhor. Que o nosso coração não seja incrédulo, que o nosso coração não seja endurecido, que o nosso coração não se transforme em solo duro, onde a semente do reino acaba sendo roubada, porque fica ali frágil e exposta às coisas que estão por aí, mas que o nosso coração seja um coração apto a receber os valores do reino. Mas vamos à segunda coisa. Diz o texto que outra semente, diz ali no versículo 5, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, aquelas plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Olha que descrição interessante. Uma parte das sementes caiu no caminho, outra parte caiu no solo pedregoso. Tinha terra? Tinha, mas era um bocadinho só. Por ser uma terra superficial, não é? Pequena, pouca terra, vamos dizer assim, a planta rapidamente cresceu e apresentou, colocou a cara para fora da terra, porque não estava funda, estava ali na superfície. Bacana, que incrível. Só que veio o sol, e aí a planta não tinha uma raiz muito profunda, a plantinha recebeu muito sol, a raiz não tinha condição de buscar água, enfim, murchou e morreu. Jesus ensina a nós que um dos fatores que rouba a semente do reino de Deus é a superficialidade. Se nós falamos sobre incredulidade, precisamos falar também rapidamente sobre superficialidade. É aquele tipo de situação que se apresenta na vida de algumas pessoas que recebem a palavra do reino de Deus. Inicialmente ela apresenta uma resposta rápida, como a semente que brotou rápido, brota rápido. Uau, todo animado, o irmão está indo na igreja todo domingo, incrível, está confessando Jesus, já aprendeu o crentez, já sabe falar glória a Deus, já sabe falar o sangue de Jesus tem poder, ele já mudou a chave, já virou crente, agora comprou roupa de crente, agora ele ouve música de crente, ele está virando crente, olha que incrível, mas é alguma coisa superficial, porque foi uma experiência superficial. A pouca profundidade deu rapidez para que o Evangelho se apresentasse, mas da mesma maneira que foi rápido a apresentação do Evangelho na vida da pessoa, também é rápida a desilusão. E a perda dos valores do reino, como foi rápida a conquista, é rápida a perda. É o Evangelho que toca a superfície e não se aprofunda no coração das pessoas. É o Evangelho que toca o intelecto e as emoções, mas não toca a vontade efetiva, o coração efetivamente das pessoas. É alguma coisa superficial. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes busca a solução de problemas desta vida no Evangelho. É interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso. As pessoas que vêm até Jesus, na maioria das vezes, procuram Jesus ou procuram uma igreja, elas não sabem muito bem o que é que está acontecendo, então elas vão numa igreja. Elas acham que Jesus está lá dentro da igreja, elas vão na igreja, ok? Chegam na igreja, por quê? Porque estão passando uma crise. Daquelas que a gente falou agora há pouco, família, problemática, enfermidade, uma situação financeira difícil, uma crise existencial, sei lá o que é, faz a pessoa ir até Jesus. Só que o trabalho de uma comunidade é, entre outros, esclarecer às pessoas os verdadeiros valores do Evangelho. Que o Evangelho não é um cordão, uma varinha mágica que vai resolver o meu problema aqui na terra. Esse é o papel da igreja. É o papel da comunidade. Ainda que a pessoa seja atraída a Jesus e à igreja pela dor da vida terrena, quando ela entra dentro de uma estrutura cristã, religiosa, ela deveria aprender que evangelho é mais do que isso. Que evangelho não é lâmpada, que eu esfrego, aparece Deus para resolver meu problema.
Evangelho não é um instrumento somente de solução das minhas dificuldades existenciais aqui na terra. Há muito mais para ser feito e muito mais importante aquilo que o Evangelho se presta a fazer na nossa vida, que é a transformação da nossa própria existência. Mas não é isso que acontece. A pessoa chega na comunidade e ela aprende muitas vezes de uma maneira errada que todos os problemas dela vão ser resolvidos agora. É claro que mediante uma simples oferta tudo vai se mudar na vida da pessoa, né? O céu vai se abrir, todo mundo vai ser curado, todo mundo vai ter carro novo, ninguém mais vai ficar doente. É uma festa do caqui o que vendem, né, a respeito do Evangelho. E a pessoa pega aquilo e ela fala: uau, agora vai. Só que os problemas chegam, as dificuldades da vida chegam, aquela experiência emocional não se sustenta. Eu não estou dizendo que não deve haver uma experiência emocional atrelada ao Evangelho. Que bom, irmão, quando você chora diante de Deus, que bom quando você ri diante de Deus, que bom quando você compartilha a tua vida com os teus irmãos, mas alguma coisa muito mais profunda do que isso deve marcar a nossa vida. E quando surge uma dificuldade, aquela pouca terra não sustenta a nossa vida. Um cristão que vive somente de emoções, ele se decepciona quando a paulada da vida vem sobre ele. E vem, porque nós sabemos que vem. Um cristão que vive somente de uma prática emotiva acaba se frustrando, porque ele esperava que a vida dele seria um mar de rosas. E, às vezes, quando a dificuldade chega e a luta chega, ele é enganado pelo seu próprio coração, e o Evangelho, que deveria ter um lugar dentro daquele coração, acaba não tendo, e aquela esperança toda murcha, morre. Se você tiver a oportunidade de conversar com pessoas desviadas, e é o que mais a gente encontra por aí, você vai encontrar esse tipo de experiência. Gente que confiou em Deus, ou melhor, gente que confiou numa estrutura que lhe foi apresentada, gente que confiou num tipo de evangelho que lhe foi apresentado, mas se frustrou e se decepcionou. Por isso nós precisamos buscar o que, irmão? Profundidade, porque superficialidade não segura a barra na hora que a dificuldade chega. O apóstolo Paulo faz uma confissão maravilhosa a respeito disso, e a respeito dessa verdade, lá em Filipenses 4. Um texto que muita gente deturpa, deforma, mas ele diz assim, a partir do versículo 11: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado dificuldades ou necessidades, tudo posso. Não ouvi você dizer. Diga isso de novo: tudo posso naquele que me fortalece. Você percebeu o contexto do que é tudo posso naquele que me fortalece? É o contexto de alguém que tem profundidade, que passa pelas arguras e dificuldades da vida, mas está firme na rocha, sabe que Jesus é o seu Senhor, e sabe que o mais importante não é isso que a gente vive, mas que Deus tem trabalhado a nossa vida para algo que está preparado para todos nós. Terceira coisa, rapidinho, a outra semente que caiu entre espinhos. Versículo 7 diz: outra parte das sementes caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Palavra-chave aqui, ou frase-chave, gente: conflito de interesse. Conflito de interesse. Algumas pessoas são como um caminho, outras são como terra rochosa, e outras são como uma terra, um terreno espinhoso. Parecem receber a palavra do reino, parecem demonstrar vida, mas eles não estão preparados para aceitar de forma humilde os valores do reino de Deus. A inquietação dessa era, o amor pelas posses, a ambição, a ostentação, a pressão para se amoldar à era em que nós vivemos, sufoca
a palavra e torna essa palavra infrutífera. Se eu quero receber o reino, além de não ter incredulidade e além de permitir que ele encontre profundidade dentro de mim, alguma coisa precisa acontecer comigo e com você. Abraçar o reino de Deus significa abandonar algumas coisas. É disso que esse momento da parábola nos fala: conflito de interesse. Doutrinas que muitas vezes nos são apresentadas, valores que nos são apresentados, tentações que estão ao nosso redor todos os dias e todos os momentos, que precisam ser vencidas, negadas e rejeitadas, para que a gente não divida a nossa vida entre os valores do reino e os valores desse mundo passageiro em que nós vivemos. Você há de concordar comigo que esse é um grande desafio para todos nós, porque a gente vive bombardeado por um sistema de vida esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Nós somos bombardeados por uma pressão para ser e para, aliás, nem para ser, não é para ter, que é uma coisa absurda. Os heróis da sociedade pós-moderna em que nós vivemos são pessoas com os valores mais esquisitos do mundo. Os melhores são aqueles que apresentam umas ideias e um jeito de viver esquisitíssimo, totalmente estranhos à verdade da palavra de Deus. O pessoal dançando e cantando o funk da ostentação, entendeu? Porque o negócio hoje é ter, porque eu sou o cara, porque eu mando mesmo, porque eu estou acima da média. Tudo isso se contrapõe à humildade do reino de Deus. Vivemos numa sociedade que diz: vai para cima, você é o cara, você tem capacidade, você consegue, vai para cima, passa por cima de todo mundo, um abraço para quem estiver na tua frente. O Evangelho não me diz isso. O Evangelho diz para eu tirar minha capa e dar para a pessoa que está do meu lado. O Evangelho distorce esses valores aliás, esse mundo distorce os valores do Evangelho de Jesus Cristo, claramente. E nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que perceber que esse conflito de interesse aborda nosso coração todos os dias, e todos os dias nós temos que ter a capacidade que vem do Espírito, e nós não temos essa capacidade naturalmente falando, de dizer não. Eu quero os valores do reino. Não, eu não quero a vingança, eu quero o perdão. Não, eu não quero esse caminho, eu quero o caminho do reino de Deus. A proposta do Evangelho de Jesus Cristo é de transformação do caráter e dos valores humanos. Se não há transformação, eu estou sepultando a semente do reino. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, um texto que eu preciso ler para você, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da tua boca, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo.
Paulo escreve também aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se amolde a este século, não se amolde a esses valores. Caso eu não remodele a minha vida aos padrões deixados por Jesus, o risco do reino de Deus ser tirado do meu coração é enorme. Por isso nós precisamos prezar por essa situação diariamente e constantemente, não permitindo que esse conflito de interesses seja vencido, é claro, pelos interesses da sociedade que nós vivemos. E última semente, último bocado de semente, diz o versículo 8: caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um, brotou. Caiu na terra fértil, coração fértil, gente aberta para o reino, maravilha. Não teve incredulidade, não teve superficialidade, não encontrou resistência dos conflitos de interesse, mas estava pronto, é um coração pronto, que diz assim: Jesus, vem, reina e toma o teu lugar na minha vida. Lembra daquela música antiga? Como é que é, Sharon? Vem Jesus e toma o teu lugar, não é? Eu sou péssimo cantor, irmão, dá um desconto. Então, vem Jesus, toma conta da minha vida, frutifica aqui dentro, muda os meus valores, muda os meus conceitos, frutifica, brota Jesus, cresce dentro de mim, que não seja eu, mas seja Cristo, que não sejam os meus valores, os meus desejos, mas os teus. Esse é o tipo de coração que Deus espera, que Deus deseja encontrar em nós, para que o seu reino frutifique na vida de cada um de nós. Então, para encerrarmos a nossa conversa, eu creio que cabe aqui uma pergunta muito importante. Encerrar com pergunta é para a gente ir para casa pensando nela. Sou a terra fértil ao reino de Deus? Sou eu uma terra fértil ao reino de Deus? Ou será que nessa terra que é o meu coração tem muita incredulidade? Ou será que nessa terra que é o meu coração tem muita superficialidade? Ou será ainda que nessa terra que é o meu coração tem muito conflito de interesse? Eu estou fazendo essas perguntas para mim. Eu espero que você as faça para você. E saia daqui nessa noite pensando em tudo isso. Que tipo de terra tem sido o teu coração para os valores do reino? Que tipo de terra tem sido o nosso coração para as verdades do reino de Deus? Temos caminhado assim, como quem frutifica a 100, a 60, a 30 por um? Ou temos sido uma terra que, infelizmente, não permite o desenvolvimento dos valores do reino? É uma boa pergunta para a gente fazer, um bom momento para a gente pensar, e que o Espírito de Deus nos induza, nos dirija, que a gente permita, é claro, que o Espírito de Deus nos transforme em uma terra muito boa para os valores do reino de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos?